Laudato Si, o renascer da esperança sobre o cuidado da casa comum. Muita expectativa no entendimento de que o Papa exerce não apenas uma liderança espiritual, mas política. E sendo o primeiro Papa Francisco da história, houve a expectativa, portanto, de que ele atendesse ao que se espera do primeiro Papa com esse nome. E que o franciscanismo estivesse presente nessa circular, que é o que significa uma encíclica, que pudesse alcançar o mundo inteiro, trazendo uma mensagem que a Igreja jamais se posicionou de forma tão contundente e tão bem amparada pela ciência, denunciando um grito de alerta em favor da vida e de um planeta que, ao mesmo tempo em que é destruído, depredado e devastado, determina esse modelo de desenvolvimento, a exclusão social, a pobreza e a miséria. Então, essa forma como o Papa na encíclica fez a associação entre a destruição ambiental e a exclusão social foi bem calibrada, muito inspiradora e chegou no momento certo. E, na verdade, o que o Papa está defendendo é uma mudança de cultura, através do diálogo. É uma palavra que ele usa e emprega várias vezes ao longo da encíclica. E o que a gente viu de 72 na Conferência de Estocolmo, a Conferência da ONU sobre Ambiente Humano, passando pela Rio 92, primeira Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio +10, que elenca a pobreza como um desafio do mundo, nós vamos percebendo a evolução da consciência, a percepção de que não dá para separar o ambiental do social e como nós não temos mais o direito de errar do que diz respeito a decisões políticas. O Papa é muito severo na crítica formulada aos chefes de Estado, aos dirigentes políticos, que se comprometem por palavras, mas não por atos, a distância que separa o discurso da ação. Então, nesse sentido, sim, essa encíclica é histórica porque ela certamente acelera o processo e cria constrangimento em quem se esmera na retórica do ecologicamente correto e do socialmente justo, mas que não consegue traduzir isso em ações. O ambientalista José Lutzenberger, batizado carinhosamente, apelidado de Lutz pelos gaúchos, imortalizou certa vez num texto muito interessante o analfabetismo ambiental que é grande nas cidades, porque aqui a gente tem água na torneira, não sabe de onde ela vem. A gente usa o banheiro e não quer saber para onde vai o esgoto. A gente dá um nó no saquinho de lixo e coloca para o porteiro ou para o lixeiro levar embora, não sabe para onde. Então, esse envolvimento se dá a partir do conhecimento sensorial. A gente precisa conhecer para amar e respeitar. O mundo está muito urbano e muito virtualizado. O conhecimento se tornou possível agora através de telas de computador. É um conhecimento virtual, digital. O mundo real tem cheiro, o mundo real tem uma coloração diferenciada quando a gente está no local onde as coisas acontecem, não na tela do computador. Então há um desafio da gente promover alfabetização ambiental, fazendo com que as pessoas se deem conta do risco que os ecossistemas do mundo correm hoje, de falência múltipla, de esgarçamento das condições que permitem a vida, parafraseando Cristo, a vida em abundância, num planeta doente, por nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. O desafio dos educadores, dos pedagogos e dos pais de família é promover desde cedo na criança o entendimento de que nós somos os grandes vilões ambientais da atualidade. Se o mundo experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história,
essa crise tem o nosso DNA e a nossa digital. Então nós queremos procurar a causa da crise ambiental, basta se olhar no espelho, rever hábitos e comportamentos e perceber a relação, o nexo causal entre o que eu faço no meu dia a dia, como eu me transporto para lá e para cá, o que eu como, o que eu possuo, que eu julgo ser um bem meu material, minhas posses, meu patrimônio. Tudo que eu tenho eu preciso ter, tudo que eu não tenho e ambiciono ter é necessário possuir, e tudo isso vai nos dando respostas sobre como a sociedade de consumo, e o consumismo é denunciado pelo Papa na encíclica, está por detrás dessa crise. Educação, sugerindo e inspirando uma nova atitude em relação ao planeta. O Brasil tem uma matriz energética limpa, o Brasil é um país que ostenta uma condição ímpar no mundo. Agora, nós estamos sendo severamente castigados pela mudança do ciclo da chuva, que é resultado da mudança climática. Jamais se viu em São Paulo 2 verões consecutivos com tão pouca chuva na maior cidade do Brasil. Jamais se viu isso. E isso determinou a escassez de água doce limpa, o fato dos paulistas e paulistanos estarem tomando água, tomando banho com volume morto. Significa dizer que nós precisamos de outras fontes limpas e renováveis, mas aquela que tem sido alvo de maior investimento são as termoelétricas que usam óleo, carvão e gás. Então nós temos a opção de não ficarmos tão escorados em combustível fóssil daqui para frente. A gente precisa buscar fontes que não sejam apenas hídricas, mas abrir caminho para a energia eólica, que já é uma opção. Aproximadamente 4,5% de toda a energia do Brasil já vem do vento, e o solar, que não pode responder, como hoje, por míseros, desprezíveis 0,01% da matriz energética. O pior ponto de insolação do Brasil é 40% mais interessante do que o ponto de maior insolação na Alemanha. Nós temos um potencial incrível, ainda desprezado, que pode ser um caminho. Solar, eólico, biomassa, estimular etanol e biodiesel, por aí a gente vai bem. O Papa chama o clima de um bem comum. Entretanto, o mercado não percebe o clima como um bem comum. Percebe o clima como uma oportunidade de potencializar lucros e ganhos. Nada contra o capital privado que possa alavancar investimentos na direção que o mundo deseja. Mas a gente precisa, eu acho, ter o reconhecimento de que precisamos fazer mais e melhor na direção de um projeto coletivo de civilização. Precisamos renunciar a interesses muito imediatistas, muito circunstanciais e muito privados, particulares. Nós estamos conversando numa rua, um logradouro público. A pergunta fundamental é: a rua é de todos ou a rua não é de ninguém? Se a rua não é de ninguém, supostamente eu teria o direito de jogar lixo no chão, de não coletar as necessidades fisiológicas dos meus cachorros, etc. Se a rua é de todos, existe um protocolo ético de transitar por um lugar que é coletivo. Nós vivemos sob o império da sociedade de consumo, onde as pessoas se sentem cada vez mais individualistas, egoístas e hedonistas. É preciso corrigir o rumo na direção de uma nova cultura mais generosa, menos imediatista, em que os direitos daqueles que ainda não estão entre nós, grosseiramente chamados de gerações futuras, sejam respeitados. Na lei do inquilinato, isso já é sacramentado. Eu ocupo um imóvel que não é meu. Por contrato, eu devo devolver o imóvel no final do período, como eu encontrei.
Do ponto de vista ético, deveria se dar o mesmo. Não temos o direito de entregar esse planeta para gerações futuras em situação pior do que nós encontramos, no mínimo.